Gangrira we korwe jinkansu pandande wa malungjung we ne chengrezi wanten jinjatso ye jape kauje bardu tenjurchi. É muito possível que você conheça o Dalai Lama. Mas você conhece a história do povo tibetano? A história do povo tibetano é uma das mais tristes e injustas do nosso mundo contemporâneo. Eu tive a oportunidade de estar lá em 17, em Dharamshala, na capital exilada do Tibete, junto com o Dalai Lama, fazendo um retiro com ele. E há muito tempo eu queria gravar esse vídeo, expondo essa história um pouco para o mundo, que é uma história pouco conhecida, e vocês já vão entender o porquê. E trazer também 3 grandes lições que eu aprendi com o Dalai Lama. O Tibete é uma nação pacífica e é o berço do budismo tibetano, mas eles foram invadidos pela China em 1949. Era um pedaço de terra muito grande e com um povo pacífico era fácil de invadir. Então a China não pensou 2 vezes. E o exército chinês invadiu o Tibete em 49 e tomou o país por completo em 59, que foi quando aconteceu a fuga do Dalai Lama e de vários outros mestres tibetanos que nunca mais puderam retornar ao seu país. E desde a invasão chinesa, muitas atrocidades aconteceram, e ainda tem acontecido. Mais de 6.000 templos foram destruídos. Mais de 1 milhão de tibetanos desapareceu. De um povo de 6 milhões, que hoje tem só 5. Relatos de muitos monges que foram brutalmente assassinados ou simplesmente desaparecem. Monges que foram estupradas publicamente pelo exército chinês. Crianças forçadas a colocar uma arma na mão e executar os seus próprios pais. Esse não é o tipo de história que você vai ouvir aqui no Ocidente, porque a China comete sanções políticas e econômicas para todo o país que defendeu o Tibete de alguma forma, ou promover a imagem do Dalai Lama. Essa é outra coisa que os chineses fazem. O Dalai Lama é o líder espiritual do Tibete, líder político e espiritual. E eles proibiram, do dia para a noite, que os tibetanos pudessem ter qualquer tipo de imagem do Dalai Lama. Mais do que isso, o exército chinês passou a usar as imagens do Dalai Lama na sola das suas botas, como maneira de humilhar o espírito daquele povo. Quando eu estive lá foi difícil de engolir tanta maldade, tanta malícia, perceber o que o ser humano é capaz de fazer. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para ver até onde a alma humana é capaz de chegar e o quanto de injustiça ainda existe no mundo. Eles não estão matando apenas os indivíduos, eles estão matando toda uma cultura. Então, além de vigiar todos os templos com câmera e cercear as práticas religiosas, eles também, os chineses, proíbem o ensino do tibetano e colocam em seu lugar o ensino da propaganda comunista chinesa e da história chinesa. Agridem o meio ambiente tibetano tão frágil, um ambiente tão único lá nos Himalaias, lá do Everest, jogando lixo nuclear ao céu aberto, devastando as florestas, a caça predatória, dizimando com animais que só existem lá. Tem um monge de 6 anos, o Panchen Lama, antes de ser ordenado monge, que é o segundo na linhagem do Dalai Lama. Foi sequestrado pelo exército chinês com 6 anos. E ninguém nunca mais soube dele. E até hoje, o próprio Dalai Lama já foi vítima de toda tentativa de homicídio, de difamação. E quando eu encontrei com ele, no retiro em Dharamshala, em 2017, eu olhei e falei, cara, como que alguém consegue suportar tanta injustiça, tanta maldade? Eu cheguei cheio de raiva, eu que nem era tibetano, conversando com refugiados tibetanos que tinham passado 1 mês fugindo pelas montanhas para nunca mais ver sua família e sua terra, para conseguir ter um pouco de liberdade. E essa foi a primeira grande lição que o Dalai Lama me ensinou, que o perdão é um atributo dos fortes. Tem um ditado tibetano do professor do Dalai Lama, que diz que a forma como os outros nos tratam é o karma deles. A forma como nós reagimos é o nosso. Mesmo diante de tantas injustiças, de tanta iniquidade, de tantas atrocidades, o Dalai Lama permanece absolutamente irredutível no compromisso dele com a paz e com o perdão, falando para o povo e muitas vezes sendo criticado pelo próprio povo, para que não culpem os chineses e que sejam capazes de até mesmo perdoar. Tem um relato de um monge tibetano que foi brutalmente torturado durante muito tempo pelo exército chinês. E aí numa entrevista perguntaram para ele qual foi a parte mais difícil
de todo esse processo de tortura. E ele respondeu que não foi quando ele estava sofrendo profundas dores físicas ou humilhações. Ele falou que a parte mais aterrorizante, mais difícil para ele, foi quando ele quase deixou de sentir compaixão por quem estava torturando ele, pelo carrasco dele. A compaixão, o perdão que brota da compaixão é diferente da pena. A pena, um está aqui em cima e o outro está aqui embaixo. Coitado, ele é ignorante, ele não sabe. A compaixão não. O perdão genuíno coloca agredido e agressor no mesmo nível, entendendo que todo ser humano pode estar naquela situação, de estar tão ignorante a ponto de cometer tanta maldade para os outros. É horrível o que fazem com as crianças no Estado Islâmico. Matam os pais, obrigam eles a matar os próprios pais, privam eles e simplesmente criam eles daquela forma para que eles também sejam daquela forma. O que será que aconteceria se com a gente fosse assim? Será que a gente não reagiria da mesma forma? E eu não tenho tanta certeza. E eu não tenho dúvida que o Dalai Lama sente a dor de cada criança que é privada da sua cultura e dos seus próprios pais. Eu não tenho dúvida que ele sente cada bala que atravessa o crânio de um monge. E por isso eu admiro ainda mais a capacidade dele permanecer comprometido com o perdão. Porque o perdão é um atributo dos fortes. O fraco é aquele que agride os outros, que precisa humilhar, que precisa destruir para se autoafirmar. A covardia é um atributo dos fracos. E a segunda grande lição que o Dalai Lama me ensinou foi o egoísmo inteligente. Esse é um conceito muito interessante, que ele sempre faz questão de frisar. Que nós somos seres sociais. É da natureza humana ser social. Nós dependemos um dos outros para sobreviver. Quem é que sobrevive sozinho? Um feto sozinho, mesmo que receba todos os nutrientes, ele não se desenvolve. A gente precisa de afeto, a gente precisa de cuidado. Se você isola um ser do bando, ele está muito mais sujeito a não sobreviver, a faltar alimento, a ser atacado. E essa compreensão da interdependência, de que nós dependemos um dos outros, não só como espécie, mas como natureza, como um todo, como o oxigênio que eu estou respirando, que vem das árvores, a água que eu estou bebendo vem dos rios e de todo esse ecossistema que é profundamente interligado. Quando eu compreendo isso, se torna natural eu querer cuidar do outro, para também cuidar de mim. Esse é o conceito de egoísmo inteligente. Se eu desejo estar bem, se eu desejo ser feliz, eu também devo me preocupar com o bem-estar e com a felicidade do outro. Porque como é que eu vou estar bem se o mundo inteiro estiver em chamas? Como é que eu vou estar em paz se o mundo todo estiver em guerra? E o povo tibetano é um dos mais miseráveis que eu já conheci ao longo de toda essa viagem, no sentido de recursos materiais. Cara, eles não têm nem um país. A capital do Tibete não fica no Tibete, fica em Dharamshala. Fica na Índia, um pedacinho de terra que o governo indiano cedeu para o Dalai Lama e para o povo tibetano quando eles foram invadidos pelos chineses. Eles praticamente não têm economia própria, não têm um sistema político que está fora do país deles. E mesmo assim, eles são um dos povos mais generosos que eu já conheci. Eu fui em Auroville, no sul da Índia, que é uma cidade linda, que tem a proposta de ser uma cidade, a maior cidade internacional do mundo, que tem a proposta de você reunir representantes de cada povo, de cada nação morando no mesmo lugar. E é uma cidade linda que promove a diversidade, a aceitação religiosa. E eles foram, os idealizadores dessa cidade, foram pedir para todos os governos do mundo auxílio para ajudar a construir essa cidade internacional. Sabe qual foi o único governo que doou recursos para se construir um pavilhão da sua cultura naquela cidade? O único governo foi o governo tibetano, um povo que nem economia tem. E quando eu estava lá com eles, era quase vergonhoso, assim, o quanto eu percebi que eu reclamava da vida e quanta gente que não tinha nada e estava oferecendo o pouco que tinha, enquanto eu reclamava de barriga cheia. Isso é fruto da compreensão de que a generosidade, o egoísmo inteligente, é fruto da interdependência, de que ajudando aos outros, estendendo as mãos aos outros, eu também estou ajudando, também estou estendendo a mão a mim mesmo. Isso é egoísmo inteligente. E a terceira grande lição que eu aprendi
com o Dalai Lama e com o povo tibetano é: mude a sua mente e deixe o resto como está. Esse é um ditado comum entre o povo tibetano. Nada é tão perigoso e tão poderoso quanto a nossa própria mente. A mente molda a nossa percepção da realidade. E a gente molda as estruturas da realidade a partir da nossa mente. As formas da realidade. Tudo isso surge primeiro de um pensamento, de como a gente vê o mundo. E como a gente vê o mundo nada mais é do que um fiel retrato de como nós vemos a nós mesmos por dentro. Essa é a sabedoria do espelho dentro do budismo. Que o mundo externo não é separado do mundo interno. E onde algumas pessoas são capazes de perceber apenas a dor, a ganância, a tristeza, outras são capazes de perceber a oportunidade, a alegria, a generosidade. Assim, quando eu mudo a mim mesmo, todo mundo ao meu redor também muda. E perceber que existe sim só uma única Terra, mas dentro dessa Terra existem bilhões de universos, porque cada ser humano é um universo por si só. A forma como eu percebo o mundo, como eu enxergo o mundo, é completamente diferente de como você também enxerga, embora hajam pontos de convergência. É por isso que a meditação é uma das principais práticas do budismo tibetano. Eles entendem a importância de você conhecer o funcionamento da própria mente, entender esse processo criativo, de como surgem os pensamentos, as emoções, como é a nossa relação a partir da nossa mente com a nossa realidade e o que é a própria realidade. Eles compreendem que dominar a própria mente, que é o longo caminho do meditante, é o processo que vai levar a gente para a libertação de todo o nosso sofrimento, que todo sofrimento surge da mente, assim como também toda a alegria, porque uma mente que não está em paz vai permanecer perturbada mesmo que esteja no paraíso, como aqui. E uma mente que foi dominada, que foi pacificada, vai permanecer serena mesmo em meio à guerra. E como diria Swami Shivananda, cultive um pensamento que ele determina a sua ação. Cultive uma ação, que essa ação gera um hábito. Cultive um hábito, que isso determina o seu caráter. Cultive o caráter, isso determina o seu destino. O nosso destino começa na nossa mente. Essa é a história do povo tibetano, uma pequena fração dela, assim como alguns dos ensinamentos do Dalai Lama. A história do tibetana eu relato de maneira mais detalhada aqui no livro, junto com outros ensinamentos que esse retiro que o Dalai Lama me trouxe. E eu estou doando 10% do meu lucro do livro para as instituições, para as ONGs que eu fiz voluntariado ao longo dessa viagem de volta ao mundo. Uma delas foi com os refugiados tibetanos, lá em Dharamshala, com essa experiência com o Dalai Lama, ensinando inglês para eles. E eu vou doar 10% do lucro do livro para isso. E o livro já está disponível para venda, o lançamento oficial online aconteceu essa semana, mas se você já quiser comprar o livro, estou deixando o link disponível aqui na descrição para que essa história possa inspirar você também a escrever a sua própria história. Hari Om Tat Sat.